Olá, no programa de hoje os embates sobre o futuro das estatais mineiras. Em meio às discussões sobre a possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal da União, o governo Zema defende há alguns anos a privatização da Codemig, da Copasa e da Cemig. Já na proposta alternativa para enfrentamento da dívida do Estado, desenhada pelas presidências do Senado e da Assembleia, a ideia seria a federalização dessas empresas, prevista também em projetos já apresentados no Legislativo Mineiro. Eu converso com o deputado estadual professor Cleiton, do PV, membro efetivo da Comissão de Administração Pública da Assembleia e integrante do Bloco de Oposição, Democracia e Luta. Bem-vindo novamente ao Mundo Político, deputado. Um prazer receber. Prazer todo meu, Marco. Obrigado pelo convite. Deputado, a possível federalização das estatais mineiras, que ganhou muitos holofotes nas últimas semanas, com essa proposta de solução definitiva da dívida do Estado apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, pelo presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, ao governo federal, surgiu inicialmente na cena política por sua iniciativa. O senhor apresentou no início do ano um PL que autorizava o Estado a ceder à União ações de sua titularidade junto à Cemig, como forma ali de pagamento antecipado de parcelas da dívida. O que lhe motivou naquele momento a ter essa iniciativa? Da Cemig e da Codemig também. Foram dois projetos apresentados em fevereiro, mediante a preocupação que nós tínhamos de um processo de privatização por conta de um governo reeleito, com grande maioria aqui na casa, e foi uma forma da gente levantar naquele momento essa discussão da possibilidade, inclusive, de tendo um governo que é considerado desenvolvimentista e também afeito a essa questão da presença do Estado em setores estratégicos, nós entendíamos que era hora de levantar essa discussão, ainda como uma alternativa que agora o presidente Rodrigo Pacheco abraçou. Uma forma de dação, que é um termo do direito administrativo, onde não tendo condição de pagar com recursos, você pode pagar com bens, e é o caso dos nossos dois PLs, Codemig e Cemig, como uma forma de abatimento da dívida de Minas. Na legislatura anterior, o senhor foi vice-presidente da CPI da Cemig, e autor do requerimento que levou à criação. Os apontamentos do colegiado, deputado, também influenciaram o senhor na apresentação dessa proposta? Com certeza, Marco. O que nós identificamos na CPI da Cemig é um processo que é um processo muito comum quando você estabelece essa política privatista. Você gera na população um sentimento de ineficácia, de inoperância, de incompetência, sucateando a própria empresa pública através de algumas medidas que são comuns, como, por exemplo, você deixar de investir em tecnologia, deixar de investir na própria empresa e fazer com que esses recursos que foram construídos ao longo dos últimos anos, no caso da Cemig especificamente, fossem distribuídos entre os acionistas. Isso aconteceu também e tem acontecido com mais frequência até na Copasa. Então, o que a gente percebeu um modus operandi privatista daquela ideia de sucatear para justificar uma privatização. Os indícios de irregularidades na gestão da Cemig, conflitos de interesse que foram ali apontados pela CPI, levaram a mudanças na empresa de lá para cá? Eu sei que o senhor continua acompanhando esse quadro com atenção. Muito pelo contrário. O que nós estamos vendo, inclusive estou falando com você aqui, numa semana em que nós tivemos mais uma morte no interior da empresa, das empreiteiras de São Paulo que assumiram serviços que tradicionalmente eram assumidas pelas empreiteiras mineiras. Também a notícia dessa semana de que a Câmara Municipal de Uberlândia abre uma CPI por conta dos péssimos serviços que estão sendo prestados pela Cemig na região de Uberlândia. E aí eu vou dizer que é na região do Triângulo Mineiro hoje que a gente tem um grande gargalo. Então, nós identificamos que a coisa tem só piorado. E o discurso também, ele não tem contribuído em nada para o fortalecimento da empresa. O governador o tempo todo depreciando o patrimônio, e agora a gente acompanha também deputados da base em várias entrevistas falando mal da nossa companhia
de energia, que é a maior da América Latina. Recentemente, o senhor, né, sugeriu em uma audiência aqui com o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, que o governo do estado tivesse uma atuação mais proativa no sentido de envolver, a citação que o senhor fez específica foi a Codemig, né, nesse processo de negociação com o governo federal. No fim do mês passado, também foi apresentado pelo senhor outro projeto, né, similar ao da CEMIG, relativo à Copasa. Todas essas estatais, as três, poderiam entrar, na visão do senhor, em um pacote de negociação política, ou o sentido é mais de abrir o leque para que alguma delas entre no jogo? Olha, eu vou ser muito sincero. Quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, há um interesse do governo federal pela Codemig, há um interesse do governo federal pela CEMIG, mas não estou vendo esse mesmo interesse em relação à Copasa por conta do marco regulatório do saneamento, que traria algumas complicações, e não existe também essa expertise em âmbito federal da União a assumir um controle de uma empresa de saneamento e de distribuição de água. Mas em relação à Codemig e à CEMIG, a gente percebe claramente que o interesse ele é muito grande. Primeiro que nós estamos falando da Codemig, que é a maior companhia de desenvolvimento estatal da América Latina, e que, entre outros ativos, você tem o nióbio em Araxá, uma pesquisa com o grafeno, que foi travada ali no ano de 2021, que tem a UFMG à frente disso, produção de chip, de turbina de avião, muita coisa. E a CEMIG, Marco, que é uma discussão interessantíssima, inclusive levantada recentemente por uma reportagem muito interessante do jornal Folha de São Paulo, que mostra que com o controle sobre a CEMIG, a União poderia recuperar também o controle acionário sobre a Eletrobras. Você tem todo um rito jurídico, você tem todo um processo aí que ele é técnico, mas ao mesmo tempo que poderia levar o governo federal atual, que tem reclamado constantemente da privatização da Eletrobras, a exercer o controle sobre essa área tão estratégica e que diz respeito à soberania nacional. Deputado, muito se especula sobre qual seria o valor real dessas empresas. Isso é alvo, inclusive, de questionamentos de especialistas que apontam essa dificuldade. Como avaliá-las de forma justa, no seu entender, e se o senhor tem uma estimativa de quanto valeria cada uma delas? Olha, Marco, pergunta importantíssima. Eu vou dizer para você que não vale o que foi levantado pela Goldman Sachs, que foi a empresa contratada pelo governo do estado para que no plano de recuperação fiscal a alienação da Codemig aparecesse com o valor de 20 e 25 milhões. Bilhões. Bilhões, desculpa. 25 bilhões. Essa mesma Goldman Sachs, ela fez uma avaliação depreciativa do Banestado alguns anos atrás, denunciado pelo então senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Eu acho que 45 bi, que é a avaliação do antigo presidente da Codemig, Castelo Branco, Marco Antônio Castelo Branco, ela é satisfatória como lance inicial, caso você tivesse um leilão no mercado. Mas é difícil você mensurar tão rapidamente, porque nós estamos falando não só de uma empresa que detém esses ativos, mas um patrimônio extenso. Vou dar um exemplo aqui, o mineiro não sabe que a Codemig detém sobre o seu controle a maior estância hidromineral do mundo, que se encontra em Caxambu. Então, são tantas coisas que precisariam ser avaliadas, mas eu acho que 60 bi, isso até uma matéria do Valor Econômico alguns meses atrás, seria um valor satisfatório, o que aproximaria, juntamente com o valor que o Estado tem das ações da CEMIG, e se a União quisesse a Copasa, chegaríamos a 80 bi, que é a conta que o senador Rodrigo Pacheco fez em Brasília. A CEMIG, então, entraria aí com 20 bi, talvez, nessas ações da CEMIG. Pegando o que a gente chama das empresas agregadas, como a Taesa, poderíamos chegar nesse valor. O governo Zema defende há alguns anos, deputado, a privatização dessas empresas, né, que foi inclusive bandeira de campanha. Isso pode gerar um entrave a um acordo político entre os entes federativos? Na verdade, já está gerando. O que a gente percebe na estratégia desses últimos dias aqui na Assembleia
de continuar insistindo na votação do regime de recuperação fiscal e, ao mesmo tempo, o governo não acionando o Supremo Tribunal Federal para pedir o adiamento da liminar que cai no dia 20 de dezembro, é uma clara atitude de desespero de um governo que fez promessas e fez compromissos e que quer, de fato, promover essa questão das privatizações. O ofício enviado pelo governo do Estado ao Ministério da Fazenda ali, sugerindo uma ação conjunta nesse sentido junto ao Supremo, não é suficiente para vocês? No meu entendimento, quem tem que pedir a prorrogação da liminar é o governo do Estado, não é o Ministério da Fazenda. Isso é claramente uma estratégia de tentar fazer um jogo de cena aí para a população, inclusive para os servidores que estão aqui constantemente na Assembleia, protestando contra esse regime de recuperação fiscal, mas nós precisávamos de uma atitude mais incisiva, inclusive, do chefe de Estado, que poderia ir pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal, conversar com o ministro Barroso, que é o atual presidente da Suprema Corte, e solicitar esse prazo, que foi solicitado, inclusive, pelo ministro Haddad, de que em 3 meses ele teria condições técnicas de estabelecer aquilo que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que era um plano alternativo, que é um plano alternativo para resolver o problema de Minas. Mesmo sem essa ação direta do governador, o senhor tem uma expectativa positiva em relação a alguma sinalização por parte do Supremo? Olha, eu acho que o senador Rodrigo Pacheco entendeu que ele precisa deixar um legado como presidente do Senado e como mineiro. E que nós estamos num momento, inclusive, onde o Senado e o Supremo Tribunal Federal têm algumas rusgas, mas, ao mesmo tempo, um poder necessita do outro. A Casa, Senado Federal, precisa do Supremo e vice-versa, sobretudo porque nos próximos dias o Senado vai submeter o então ministro da Justiça, Flávio Dino, a uma sabatina, ele como indicado para o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que aquilo que nós temos como expectativa, que é o dia 7, a reunião do dia 7, entre o ministro Haddad e o senador Rodrigo Pacheco, pode trazer boas notícias, inclusive notícias que podem vir do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é a expectativa que a gente carrega e é por isso que a gente tem insistido na obstrução para que essa alternativa seja alternativa como uma solução não para o governo, mas uma solução para o Estado. É isso que eu tenho debatido constantemente, Marco. Nós precisamos dessa medida que foi apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, pelo presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, porque ela vai resolver o problema do Estado e não simplesmente o problema do governo Zema. Vamos voltar a falar um pouco das estatais, né, enquanto não sai essa definição lá de Brasília. No momento, só o projeto relativo à desestatização da Codemig tramita aqui na Assembleia. Como é que o senhor está vendo esse embate federalização versus privatização entre os deputados, entre o conjunto de deputados na casa? O que o senhor sente das conversas que o senhor tem com os pares? Olha, eu sinto que os deputados eles não têm a tranquilidade de votar a favor da privatização das nossas empresas. Principalmente no momento em que o mundo ele está indo na contramão. E a gente tem ouvido notícias a todo momento em que países como a Inglaterra, como a França, reestatizam determinadas empresas públicas de setores que são extremamente estratégicos. Os deputados não teriam resistência em relação à Copasa. Isso aí eu tenho que ser muito transparente aqui para quem está nos ouvindo, inclusive para os servidores da Copasa. Mas quando se fala de CEMIG, quando se fala de Codemig e principalmente quando se manda para a Assembleia um projeto que nós estamos chamando de PEC do medo do povo, que é essa proposta de emenda à Constituição Mineira para retirar aquela maioria que foi estabelecida lá atrás, na época de Itamar Franco. Retirar o referendo. Retirar o referendo, perfeito. Que é um instrumento estabelecido ali no fim da década de 90 na Constituição Mineira, um referendo para o caso de vendas de estatais. Que aí eu sempre tenho dito o seguinte, como é que a Casa do Povo vai tirar do povo a legitimidade que o povo tem de escolher como que vão ficar as empresas que pertencem ao povo. Então, essa é uma questão que é muito preciosa e muito cara aqui para os deputados. Essa PEC foi apresentada pelo governador, mas de fato ainda não caminhou na casa.
O senhor acredita que ela está fadada à morte ou pode ser ressuscitada ano que vem? Tudo vai depender do que vai acontecer nesse final do ano. Porque se caminhar a proposta do senador Rodrigo Pacheco, e se de fato o Ministério da Fazenda entender que essa dação das empresas públicas de Minas Gerais podem ser um fator gerador de mudanças, inclusive no que diz respeito a essa questão que eu tenho chamado de um novo pacto federativo, porque quem está nos assistindo, essa discussão de Minas aqui, ela não é uma discussão somente de um Estado. O que nós estamos fazendo aqui é promovendo talvez um reordenamento dessa história, que é uma história que precisa ser, de fato, reconstruída. Porque outros estados, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que aderiram ao RRF, estão também negociando repactuações. Mas olha o que está acontecendo, Marco. Nós estamos num processo de enfrentamento de ente com ente, num processo, inclusive, de desrespeito à Constituição. A União, desde o fim da década de 90, se comporta como um agiota, colocando os entes federados numa política de juros, de joelhos, e submissos aí a determinadas medidas de austeridade, como o RRF. Só que você citou aí 3 estados, mais o nosso estado, só que existe um estudo que mais 7 estados estão à beira de entrar na insolvência e de ferir aquele limite prudencial, o que inclusive faria com que esses estados pudessem aderir ao regime de recuperação fiscal. A nossa discussão aqui, e essa alternativa apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, que ele fala até de uma espécie de refis dos entes federados, pode ser inclusive algo que Minas contribuirá decisivamente para os novos rumos das relações entre a União e os estados da federação. O deputado federal e ex-governador de Minas, Aécio Neves, tem feito críticas à possível federalização das estatais, dizendo que Minas Gerais perderia autonomia sobre ativos importantes. Como é que o senhor vê esse argumento? Bom, primeiro estamos falando de alguém que contribuiu decisivamente para que essa dívida ela chegasse nesse patamar. Inclusive, conseguiu ludibriar durante muito tempo boa parte não só dos mineiros, mas do Brasil, quando se vendeu aquele tal choque de gestão como o suprassumo da administração pública. E alguém que, inclusive, comprometeu demais a CEMIG, se calcula até, na época de Aécio, numa desvalorização em 10 bilhões da empresa, que poderia hoje estar valendo muito mais. Ao mesmo tempo, como ele não está aqui na Assembleia e nem está vivendo o que a gente discute no dia a dia, ele não entende, não entendeu, e alguns outros também não querem entender, a gravidade do momento. Esses ativos eles serão perdidos para a iniciativa privada, caso nós não seguremos esses mesmos com o processo de federalização, que eu acho que é a salvação dessas empresas, e não só a salvação dessas empresas, a salvação de Minas Gerais também, nessa proposta que eu insisto do senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Casa, Tadeu Martins Leite, que é a melhor proposta, que vai resolver definitivamente o problema da dívida do Estado. Também está colocada na discussão, deputado professor Cleiton, a redução da alíquota de correção da dívida, né? Atualmente os juros são de IPCA mais 4% ao ano. O deputado federal Reginaldo Lopes, vice-líder do governo Lula no Congresso, apresentou um projeto de lei complementar propondo ali modificar o índice de juros dessas dívidas do Estado. A proposta do parlamentar é que os juros sejam calculados com base no IPCA mais a média de crescimento real do PIB dos últimos 5 anos. Seria também uma medida válida no atual contexto? Olha, eu acho que a proposta do Senado, do deputado Reginaldo Lopes, ela não interfere na proposta do senador Rodrigo Pacheco. Pode se somar. Exatamente, porque para quem está nos assistindo é bom lembrar quais foram as 4 propostas do senador Rodrigo Pacheco. Porque naquele documento que foi apresentado ao presidente Lula, ele coloca o Acordo de Mariana como forma de pagamento da dívida, a antecipação dos recebíveis da Lei Candir, que foi dividida em 27 anos e poderia ser recebido de uma vez, a dação das empresas públicas e uma nova política de juros. Um refis, né? Exatamente, que aí poderia ser inclusa a proposta do deputado federal Reginaldo Lopes. Enquanto não sai essa decisão do Supremo de
estenderam um prazo para Minas Gerais celebrar um acordo com a União e as negociações também não avançam sobre essa proposta alternativa, o RRF segue em tramitação aqui na Casa, deputado. Nessa terça-feira, dia 5 de dezembro, ele passou pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ficando aí pronto para o plenário em primeiro turno. Ainda que passe pelas comissões, que tenha passado, será necessária uma aprovação em 2 turnos no plenário. Há disposição política na Assembleia hoje para isso, na sua visão? A oposição tem numericamente só 20 deputados, mas como é que está esse jogo, esse xadrez hoje? Olha, nós temos só 20 deputados, mas eu tenho percebido que os deputados da base não estão tranquilos de votar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Que, inclusive, deputados da base pedem para que a gente continue a obstrução. Na questão da obstrução, nós temos apresentados aí... Só na FFO o senhor apresentou mais de 1.000 requerimentos, não foi? 1.800, já passamos de 2.000 emendas agora, no PLC 38. E outros deputados também, doutor Jean Freire, próprio Sargento Rodrigues, agora também pegaram uma linha de emendas aí. E nós vamos chegar, penso eu, a 3.000 emendas, que depois poderemos reapresentá-las no plenário, como forma também de nós fazermos aí, didaticamente, uma discussão acerca de um dos impactos do regime de recuperação fiscal, que é a proibição de celebração de convênios com os 853 municípios, com as APAIDs, com os lares de idosos, com os hospitais filantrópicos. As emendas contemplam tudo isso, ô Marco, para que a gente mostre para os deputados, olha, como é que você vai chegar na sua cidade e dizer, olha, eu votei a favor do regime de recuperação fiscal e agora essa APAI, ela não pode mais celebrar convênio com o Estado, então ela não pode receber mais recursos, que é o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós não estamos inventando nada. Nós só estamos trazendo para cá a experiência danosa dessa lei que eu estou chamando de a pior lei da história de Minas Gerais. Então a expectativa é que a gente consiga obstruir e que tenhamos de Brasília um anúncio que vai nos dar muita tranquilidade nesse final do ano, é o que todos esperam nessa casa. A Frente Mineira em Defesa do Serviço Público, formada ali por 25 entidades do funcionalismo, tem se mobilizado no estado todo. O deputado professor Cleito, contra o RRF, trouxe ontem a informação de que o governo de Minas tinha 23 bilhões de reais em caixa no último mês de agosto, o que desqualificaria, na visão da frente, o argumento de que há risco de parcelamento de salários caso a matéria não seja aprovada aqui na Assembleia. Mas o Estado alega que esses recursos já estavam comprometidos. Esse fato novo, nessa divulgação pela frente, pode impactar os debates na Casa nas próximas semanas? Já começou a impactar hoje. Hoje na FFO nós já apresentamos esses números, inclusive eu fui buscar junto à Secretaria da Fazenda os dados dos últimos 3 meses, porque é bom lembrar que o último quadrimestre do ano é exatamente o momento em que a arrecadação do Estado aumenta. Então, o nosso cálculo é que hoje o Estado deve ter 28 bilhões a 29 bilhões em caixa. Lembrando que essa nota que o governo do Estado lançou, ela é uma nota, mais uma mentira contada por esse governo, já que não está nessas 3 contas que foram apresentadas os recursos que têm que ser mandados para os outros poderes. Isso aí é uma conta à parte. O Estado, na nota, dizia que esses recursos estavam comprometidos também com a distribuição para os outros poderes. E aí eu não diria que só alimenta o debate, mas traz também algo que eu tenho levantado aqui. O Estado hoje não cumpre as exigências básicas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional para adesão ao regime de recuperação fiscal. Quando chegar lá, Marco, a minha esperança é que a gente não vote, mas se votar, nós podemos criar todo esse desgaste e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dizer para a Secretaria do Tesouro Nacional: não assine o acordo com Minas, porque Minas não tem as condições necessárias para o cumprimento desse regime. Queria terminar a nossa conversa com a questão mais geral, nosso tempo já está acabando, mas vamos lá rapidamente. O governo Zema trocou sua articulação política no meio do ano, algumas peças ali, o deputado Gustavo Valadares assumiu a Secretaria de Governo, João Magalhães a liderança de governo.
Como é que está o diálogo com a oposição de lá para cá? Houve melhora do ponto de vista institucional? O que vocês estão sentindo nesse caso específico do RRF? Marco, eu vou dizer para você que o governo Zema, ele tem o melhor secretário de governo que poderia ter e tem o melhor líder de governo, que é o habilidoso deputado João Magalhães. Esteve conosco ontem aqui no programa. Que todos nós respeitamos. A questão é que, ao mesmo tempo em que esses fazem uma articulação, inclusive até algumas concessões para a oposição, o governador, alimentado ali pelo seu marqueteiro e por um núcleo duro de empresários que não entendem o jogo político, vai em público e ataca a oposição. Ou mente o tempo todo para a população mineira. Inclusive, uma das últimas mentiras é de que, se o Estado quiser, ele pode se retirar do regime de recuperação fiscal. Então, é um governo que nega a política, e quando você tem a negação da política, você pode ter o melhor quadro político fazendo articulação na Assembleia, que ele vai enfrentar grandes problemas, que é o que a gente está vendo nesse momento. A adesão ao regime de recuperação fiscal poderia correr aqui de uma maneira muito mais célere, caso o governador ele não fosse tão inábil nas palavras e, ao mesmo tempo, tão desarticulado com a sua própria base aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, deputado professor. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado estadual professor Cleiton, do PV, membro efetivo da Comissão de Administração Pública da Assembleia e integrante do bloco Democracia e Luta. Falamos sobre a possível federalização de empresas estatais mineiras como instrumento para abatimento da dívida do Estado com a União e dos embates entre o governo Zema e a oposição em torno do projeto que autoriza Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.